verdadeira pureza e mãos lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que viola os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou sua mãe morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará seu pai ou sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ah, hipócritas! Bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me ensinaram, ensinando doutrinas e mandamentos, que vem dos homens, e chamai as turbas, e lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca é isso que faz imundo o homem. Gente, guarda esse ensinamento maravilhoso que está lá em Mateus 15, 1, versículo 20. Porque Jesus aqui combate a hipocrisia, mais uma vez. Jesus, gente, questiona o que é a verdadeira impureza. Será que ser impuro é quando você se senta numa mesa para comer e não lavou as mãos? Mas o seu coração tá bom? Ou quando você se senta à mesa, né, com as mãos lavadas, mas pensando mal do dono da casa, da dona da casa, do filho, da esposa, pensando numa bobagem que você vai fazer assim que jantar? É lógico, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que todo mundo é maduro aqui, vocês estão entendendo que isso é uma metáfora. Claro que Jesus não está falando, deixa a mão suja e vai comer. Não. A questão que ele está questionando é a tradição judaica, apegada à questão material, né? O que Jesus queria dizer é que a verdadeira pureza é do coração. Lógico que dá para fazer os dois. Calma, calma. O povo que tem toque de plantão aí chega e enlouqueceu. Agora, calma, calma. Vai, fique tranquilo, criatura. Dá para lavar a mão com sabão antes de almoçar e jantar, mas ter o coração limpo também, né? É lógico que dá para fazer os dois. Mas muitas vezes na vida, brincadeiras à parte, o que a gente vê? A gente vê pessoas hipócritas. Você vê pessoas vendo defeito uns nos outros, não é? Reclamando que as pessoas estão fazendo coisas erradas. A gente vê pessoas, sabe, reclamando: fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Você notou, Ricardo? Você notou, menina? Né? Tá assim, mas não estende a mão para levantar o outro. Sabe, fofoca da vizinha, mas não vai lá bater na porta dela para saber se você está precisando de alguma coisa. Sabe, a gente entra na rede social de alguém para falar mal da pessoa, mas não reza para ela quando ela está passando por um problema. Tipo assim, poxa, a gente se diz cristão, mas não age como cristão. Então, muitas vezes você vê impureza no coração do outro. E o outro, você viu o que ele falou? Você viu o que ela fez? Ok, mas e o que você está fazendo? É isso que Jesus questiona. É a hipocrisia da gente apontar o dedo para o outro com 3 dedos, 1, 2, 3 apontados para mim. Eu aponto: você fez isso! Pois é, você, um dedo, aqui, 1, 2, 3 para mim. Todas as vezes, criatura, todas as vezes que eu e você apontamos o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para nós. Então, cuidado, porque do mesmo jeito que a gente julga, Jesus nos ensina que nós seremos julgados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, gente? Porque muitas vezes a gente está doente hoje, fisicamente, emocionalmente, o que é pior, porque a nossa alma às vezes fica drenada de energias do bem. Por quê? Porque o foco está no lado negativo. Gente, olha só que loucura, quanta intolerância política que não para nunca. Meu Deus, cada um julga que tem razão numa área, num ponto, e briga com o outro. A gente se esquece que até um relógio parado está certo 2 vezes no dia, goste você ou não, mas isso é uma realidade. Ninguém está totalmente certo nem errado o tempo todo. Acorda para isso. Né? A gente tem intolerância religiosa na mesma linha, um achando ainda que é melhor do que o outro. Aí você tem intolerância social, achando que fulano de tal onde eu moro, eu sei mais do que você, eu sou mais. A intolerância sexual, não, porque a minha orientação é melhor do que a sua, porque eu sou mais livre, porque você não sei. Meu Deus, parem com isso. Meus amigos, a gente está no meio de uma transição planetária, vocês não entenderam isso ainda? Muitos de nós estão tomando bomba. Bora falar real. Bomba. Você está tomando bomba. Eu estou tomando bomba. Muitos de nós estão sendo reprovado na forma de viver. Porque mesmo conhecendo o evangelho, mais de 2000 anos depois, ainda tem gente sendo preconceituosa dentro de casa, com a vizinhança, com os amigos. Mesmo muita gente falando o nome de Deus,
fingindo que é bonitinho, indo para os centros espíritas, para as igrejas, para as sinagogas, ou seja para onde for, não perde uma oportunidade de fofocar e destruir a vida de alguém. Não perde uma oportunidade de criar uma intriga. Aonde que está a impureza? Jesus está questionando isso. O que adianta a pessoa abrir a boca para falar, ai, Pai nosso que estás nos céus? Quando, na verdade, a vibração é de fel. Vocês têm noção do que é isso? Sabe, então, às vezes, a gente é uma hipocrisia danada. O sujeito vai na igreja de manhã para poder almoçar falando mal do vizinho, do cunhado, do sogro ou da sogra. Mas que loucura é essa? O sujeito sai da tarefa espírita aí no sábado à tarde para poder sair, vai para o Angandá e comete um monte de excessos. Que loucura é essa? Sabe, e as pessoas violentas, gente, que parece que são boazinhas. Nesse capítulo 8 aqui que eu li para vocês, tem um trecho lindo que é o último item, que é o item em que o cura Darcy, maravilhoso cura Darcy, traz a sua mensagem. É a última mensagem do capítulo 8, me falha a memória, é o item 20, é esse mesmo, o item 20, bem-aventurados que têm os olhos fechados. O cura Darcy fala aqui, quantas vezes você tem pessoas, por exemplo, que parecem ser bondosas para o lado de fora, mas na hora que entram dentro das suas casas são tiranos. Sabe, pessoas que você encontra na rua, ai, tudo bem, como vai? Não é um sorriso, ó, prazer, tapinha nas costas, mas pelas suas costas é aquele tirano com a esposa, com os filhos, maltrata os animais, sabe, destrói a natureza, é pitoco de cigarro para um lado, joga lixo nas ruas, faz queimada, não limpa nada, tipo assim, pessoa completamente desconectada. Vai num banheiro público e não dá descarga, esquece que uma outra pessoa vem na sequência. É um egoísmo crônico, meus amigos, vocês vão me perdoar, mas você acha que ninguém está vendo? Oi? Eu vou de novo. Ninguém está vendo? O olho divino tá. A lei divina tá. Gente, não tem jeitinho na lei divina. Quem planta, colhe. Aí a gente esquece que teve atitudes egoístas, a gente esquece que foi hipócrita, a gente esquece que foi impuro de verdade, que é a impureza que Jesus fala, que é da hipocrisia dos saduceus, dos fariseus. Você esquece. Então, aos olhos do mundo, você é limpinho, limpinha, fala coisas bonitas, né? Só faz as coisas certinhas, mas Deus conhece tua alma, conhece a minha alma. Aí a lei de causa e efeito gira, em algum momento a gente colhe o fruto. Aí vem aquela injustiça, que não é injustiça, porque a razão está no passado. Você esqueceu, a lei divina não. Aí vem aquela bomba que explode na nossa vida e no nosso coração. A gente fala, meu Deus, por que comigo? Pois é, o universo sabe por que com você. Mas a gente se coloca na posição de vítima, porque a gente esquece, a lei divina não. Por isso, meus amigos, Jesus nos convida à vigilância e à oração. Não se esqueça jamais disso. Numa corrida de 100 quilômetros, como falava o espírito de Emmanuel, a gente pode se perder nos últimos 100 metros. Basta um tantinho de invigilância, meus amigos. Então, assim, não é fácil. Viver na Terra não é fácil. Eu brinco, não é para amadores, né? A Terra é um mundo de provas e expiações ainda. A gente não vai demorar um bocado para entrar nessa regeneração. Estamos no meio dessa transição, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Essa geração não vai ver essa regeneração, te garanto. Então, mas a gente pode semear, a gente pode colocar sementes, espalhar essas sementes para todos os lados. Isso a gente tem, graças a Deus, o livre-arbítrio para poder fazer. Então, cabe a cada um de nós purificar a nossa alma, na medida do possível, né? Não dá para purificar o mundo lá fora, porque o mundo lá fora cada um tem que fazer o seu, faça você. O outro falou mal de você, manda luz para essa pessoa. A pessoa fez alguma coisa errada, não fala mal dela, reza por ela. Se você tem intimidade, orienta ela se ela dá abertura, mas não vai, sabe, espalhar o mal. Se alguém está com dor, ao invés de reclamar da dor do outro, ajuda o outro a aliviar a dor. Gente, o bem que a gente faz hoje está pagando o mal que a gente fez ontem. Não se esquece não, criatura. Às vezes a gente se coloca na posição de dodói, de coitado, só que você se esquece que as dores de hoje, a raiz está ontem. Eu repito, o universo não esqueceu não. Você esqueceu. O universo não. Ou você quer dizer que Deus é injusto? Ou você vai falar que Deus é injusto, injusta, e eu e você estamos passando pelas nossas dores do nada, sem motivo, por acaso. Eu acho que vai ser difícil você provar que Deus é injusto. É mais fácil acreditar que você esqueceu das besteiras que fez e eu esqueci das minhas. Então, resumo dessa história toda, linda passagem do Evangelho, como sempre, Jesus nos lembra que a verdadeira pureza é do coração. Não é a pureza do lado de fora, é a pureza da alma, né? É a intenção verdadeira, genuína, né, de servir, de ser útil, de fazer o que está no nosso alcance, né, gente? Para ajudar o máximo de pessoas possível. Não é isso?
Eita, meus amigos, quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Profundo, meus amigos,